aqui, tô empenhado aqui num trabalho e aí agora dei uma parada, né, pra comer alguma coisa e vi até um final ali do comecei a ver, né, escutar ali escutar o finalzinho do julgamento da descriminalização do porte de maconha, segundo uma mídia aqui. É o que diz ali, daí vi ele discutindo agora, daí peguei dessa mesma mídia aqui, a discussão não, né, eu não vou entender como discussão, né, tudo bem, não vou dizer o que foi aquela contenda ali ou a altercação entre o senhor ministro presidente da Suprema Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso, e o outro integrante da Suprema Corte, André Mendonça, sobre tudo bem, aquela contenda, não me vou meter no problema deles, né? O que é problema deles é problema deles, o que é problema meu é problema meu, e o que eu acho é o que eu acho, e essas coisas se interconectam, né? E existe os meios de, resolver, dirimir esses problemas. E hoje é o sistema político e em último caso, por exemplo, hoje, né? Que eu nem falo aqui da questão do ordenamento jurídico, mas é o que me parece aí, de acordo com até mesmo com o senso comum. Na verdade, eu já li com o mas nem lembro, né? Porque tem outros afazeres, né? E então, de acordo com o senso comum, me parece que hoje, ou de acordo com o senso comum apenas, não diria senso comum, né? Porque, embora eu não possa me pautar meu entendimento pelo ordenamento jurídico, eu tenho outros entendimentos, outros conhecimentos, outro tipo de estudo que me leva a entender assim. Então, digo, até o meu conhecimento me leva a entender que é o Supremo Federal que hoje decide, né? Então, eu vou pegar dois pontos, né, ou dois tópicos, que é, primeiro, tendo em consideração o próprio pequeno trecho ali que eu vi de 2 minutos, né? Mas como são eles os agentes e eu vi que de fato eram eles, embora seja por intermédio de um outro instrumento de comunicação, deu para entender que era discussão entre eles sobre o mesmo assunto. E o senhor ministro André Mendonça decidiu entender 2 pontos. Eu vou abordar 2 pontos primeiro, que eu já venho defendendo, e eu defendendo não, que eu defendo, que me parece o mais razoável, né? Que esse sistema de que esse sistema de, de competências eu não diria ultrapassado, mas ele é, não diria nem, não sei se não posso chamar de ineficiente, mas eu diria que ele é manco, né? A melhor palavra que dizer que ser manco, né? Manco, digo assim que capenga, tem falhas, tem falhas, né? Tem falhas e não, isso não considero isso como algo, como dizem os juristas, teratológico, algo normal, né? E pensando no que é, né? Imagina controlar todo um texto ali, porque não se trata de um texto, um arcabouço jurídico que tenta abocanhar, apanhar, né? Entender ou dar soluções a todas as respostas sobre tudo. Então é algo difícil, né? Para não falar complexo, prefiro a palavra, porque prefiro não gosto da palavra complexo porque não considero complexo, mas considero difícil, né? Ou que demanda muito esforço e muita capacidade, muita compreensão, né, da realidade. Nesse caso, uma compreensão intelectual da realidade. E na outra parte, o seu ministro, então, que é esse entendimento, né? Então, dois tópicos, é o entendimento que se tem e depois o que eu entendo, né? E eles se interseccionam, né? Então, primeiro, o ministro André Mendonça diz que, que isso é dever do legislador. Por outro lado, tenho 100% de certeza, praticamente,
que o Supremo Tribunal Federal foi provocado por alguém, né? E o que eu entendo? Como eu já falei que eu entendo que esse defasado, acho que seria, né? Ultrapassado. Não defasado não, né? Mas é agora me falta um adjetivo para adjetivar na minha visão, esse sistema de tripartite das competências, né? E o legislativo é responsável por legislar, o, o judiciário por julgar e o executivo por administrar o Brasil, né? A República. Então eu entendo que isso aí já não. Primeiro, por uma questão histórica, eu diria, a evolução do conhecimento, né? Por exemplo, daí a evolução do conhecimento, e daí agora eu já vou entrar no outro departamento, que é, por exemplo, ó, ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, diz a lei, que eu lembro, dessa parte eu lembro, diz a lei, notável saber jurídico, vida ilibada, tudo bem, são dois critérios. Notável saber jurídico não significa que a pessoa seja formada em direito, por exemplo, a não ser que tenha leis, leis, outro tipo de lei, eu ia falar supraleis não interlei, como se fosse nesse encadeamento lá no que orienta, né, uma lei, pode ser uma lei ordinária, uma lei, não sei como eu vou, dessas leis, é uma lei menor, né, que vai, que vai que vai determinar, né, quais são os critérios, mas até então, onde eu entendo, não se pressupõe curso superior, mas se pressupõe notável saber jurídico, então é alguma coisa. E agora pensemos, por exemplo, e para ser político? O que precisa para ser político? Além de ter os seus direitos políticos, que se for ver, não é nada demais, né? Não se perde nada, todo mundo tem esse direito, por exemplo, é um bem praticamente comum que você perde devido a crimes, né? Então você pensa hoje, isso agora tem relação, mas é algo que eu vejo que é mais, eu diria, mais essencial, mais profundo. Então eu faço uma análise histórica, de acordo com o que diz a história, né? Que, por exemplo, se você pegar no passado, quem eram os políticos do passado? É só se pesquisar. E não digo que eram melhores nem que piores, mas, nesse caso, são estabelecidos parâmetros, né? Então, se for pegar no passado quem eram os políticos, você pega hoje quem são os políticos. O cabedal, eu diria, né? A musculatura ou a envergadura de conhecimento dos, historicamente, dos atores políticos de hoje, né? Hoje, de acordo com o Estado democrático, qualquer um vai a pleito, né? Aí temos os exemplos aí que já ocorreu nesse próprio Supremo Tribunal Federal, que eu me lembro, o julgamento acho que do senhor Tiririca, se ele poderia ou não, né? Porque alguns dizem que ele era analfabeto, alguns que ele ia ser um analfabeto, e no final acho que foi absolvido. Então, isso é um exemplo hoje. Então, eu me pergunto, por exemplo, uma pessoa que estuda, e eu não digo aqui que o estudo é uma grande coisa, mas vamos supor assim, uma pessoa que estuda, ela chegou a qualquer atividade, né? Eu não quero nem dar meu exemplo, porque acho que não vem ao caso, mas estuda, adquire uma compreensão da realidade e vive de modo correto. Por exemplo, a primeira coisa que eu pensei, no caso, provocar um dano direto a outra pessoa, por exemplo. Depois é possível você contextualizar os, as questões indiretas, né? Então a pessoa ela adquire um conhecimento, depende de qual seja, e vive nesses preceitos e não, não causa dano, né? Não causa dano a outros, a terceiros, e ela precisa se submeter à vontade, no caso do Estado, por meio desses poderes, né? E vai se submeter à vontade do legislador, que está incluso, inserido dentro desse sistema que eu falo.
eu diria que uma analogia, né? Se colocar aí por exemplo, não vou fazer essa analogia, mas está inserido dentro desse sistema de pessoas que conseguiram pelo voto popular, que não exige, por exemplo, um notável saber jurídico. Que veja bem, eu não defendo aqui o Supremo Tribunal Federal, só fiz um objeto de comparação. Pessoas ali que às vezes são menos qualificadas, menos gabaritadas, talvez que qualquer cidadão, né? Ou que muitos cidadãos, né? E que estão ali porque alcançaram preencheram aqueles requisitos, né? Preencheram aqueles requisitos e eu já deixo claro, não votei em ninguém, na verdade, na última eleição nem compareci, e se elegeram e estão lá e entendem que podem determinar a vida das outras pessoas, né? Então, esse praticamente é até eu venho pensando, né? Que eu pretendo aí, talvez, criar uma escola de política, né? E o que que é essa escola de política? Essa escola de política, ela nesse caso, é uma escola, pode ser privada, ela vai estabelecer, vai elencar ali, né? Primariamente, depois isso aí, posteriormente, posso estar recebendo aí indicações, né, conselhos e sobre temas que não deveriam estar e que poderiam estar, né, mas é outro departamento, outro problema. E essa escola de política, ela vai visar ter uma grade curricular para todo aquele que pretende alçar o cargo a um cargo público, né? E qual o exemplo que eu vou dar? O exemplo dos últimos dois presidentes, Jair Messias Bolsonaro, Lula agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Veja esse Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio, ele já está praticamente, já é aposentado, né? Acho que ele deve estar com seus 75 anos, e ele passou aí uns 40 anos, eu acho, talvez até mais, na carreira pública. E daí eu me pergunto, ele foi preso, por exemplo, ele ficou lá em Curitiba alguns anos, daí eu pergunto, qual a produção intelectual que tem esse cidadão? Nenhuma. Qual o mérito acadêmico ou intelectual e até no senso comum que se observa nesse senhor? Nenhum. Nenhum. Eu vou dar um exemplo. É um livro aí que na filosofia é considerado como de quem estuda filosofia, né? Quem vai estudar filosofia, por exemplo, que eles falam, eu nem me lembro o nome do cidadão lá, é um italiano que foi preso e que o exército brasileiro se baseia nele para criticar e para entender e determinar como que funciona o Antônio Gramsci, eu acho. Se eu não me engano, Antônio Gramsci, na filosofia, ele deu um ator de terceira e quarta categoria. Nem é considerado em muitos livros de história, como diz aí no senso, malemar é mencionado. Antônio Gramsci. Malemar é mencionado. Ele é um filósofo, um autor de, sei, terceira, quarta categoria. Não, acho que não chega à segunda categoria, pela produção intelectual dele. É considerado um ator de agora, se disseminado na massa para aqueles que não procuraram conhecimento, se torna algo extremamente perigoso, né? Mas tudo bem, o espectro que se tem, né? Então eu pergunto, eu falo em relação a Antônio Gramsci, porque o Antônio Gramsci escreveu esse livro, se eu não me engano, preso. Então eu pergunto, foi falta de tempo para esse cidadão, Luiz Inácio Lula da Silva, produzir alguma coisa? Angariar, por exemplo, um título com todo respeito a eles, mas isso são questões óbvias, um título, por exemplo, de bacharel em Direito, de bacharel em Economia, de bacharel em qualquer outra condições financeiras não são, não tenho dúvida disso. Falta de tempo, é falta de tempo? Eu acho que é falta de vontade, né? Acho que é falta de vontade. O outro exemplo, Jair Messias Bolsonaro, a mesma coisa. Até onde eu sei, ele foi recebeu um diploma lá acho que de professor de educação física, e não há demérito nenhum em ser professor, mas escolheu a carreira pública. E daí,
25 anos no poder legislativo e depois você vira princípio jurídico no Brasil, com a sua claque, seus secretários, princípio jurídico, princípio constitucional, princípio legal. A analogia que ele diz, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Essa foi a maior produção intelectual do senhor Jair Messias Bolsonaro. Daí eu me pergunto por que esse cidadão, em 70 anos, ele não deveria nem ousar falar se é constitucional, se é não constitucional. Até com todo respeito a todos, né? Mas só tem um adjetivo para dizer ridículo. Em vez de ele ser mencionado, em vez de ele ser replicado, ele deveria ser ridicularizado, porque é o ápice do intelectual do senhor Jair Messias Bolsonaro foi esse. Inventaram uma analogia dizendo que ele jogava dentro das 3 linhas, mas e qual o mérito acadêmico, qual o conhecimento acadêmico desse senhor, desse cidadão, para que ele disse algo é constitucional ou não? É a mesma questão em relação ao senhor Luiz Inácio Lula Silva. 35 anos ele obteve um título de bacharel em Direito, mínimo do mínimo do mínimo que se pede, né? Então, nesse panorama, eu diria que isso serve para vários, né? Para muitos, né? E alguns até ultrapassam. Mas eu diria, o que se vê hoje, aí, com todo respeito a todos, né? Infeliz, mas temos que trabalhar com a realidade. Então, eu tenho aí uma ideia futura de inventar uma espécie de escola política. Ali vai ter uma matriz, né? O que no mínimo eles deveriam saber, né? E as diretrizes para depois, né? A caminhar por conta. Mas é praticamente um manual, né? Um mapa, como diz. Tudo bem. Então, devemos ou deve toda a população ficar de fato na mão dos legisladores? Sim ou não? Eu entendo que não. Por quê? Porque eu entendo que o que me diz respeito eu posso decidir por mim. Segundo ponto, temos o outro lado, temos o Poder Judiciário, Superior Tribunal de Justiça, para o qual, nesse caso, Supremo Tribunal STF, existem lá na legislação algumas pessoas que podem impetrar a justiça, né, provocar a justiça, sendo mais de fácil entendimento. E não são todos. Eu já entendo, mas alguns casos podem enxergar, né? Por exemplo, entra na primeira instância, segunda instância, né? E assim vai indo. Então, nesse fato, eu entendo que se o judiciário, eu quero falar no meu entendimento, né? Se ele é necessário e se ele me é útil. Para mim, para eu, é. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade mínima veja bem, né? Isso deveria ser maximizado. Se eu, enquanto um simples cidadão, um mero cidadão, tenho a possibilidade mínima de acionar o Poder Judiciário para defesa ou reivindicar um direito, e esse Supremo Tribunal Federal, esse Poder Judiciário, ele vai julgar, analisar, decidir e julgar o meu direito enquanto cidadão em contra um direito, contra uma lei, um direito, ou uma lei, uma norma imposta por outros a mim, me é satisfatório. Tudo bem, entramos no outro ponto, que é esse judiciário, ele tem condições de, 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 de fazer esse julgamento? É outra situação, né? Outra situação. Agora,
é outra situação, né? É outra situação, seria outra situação. Mas me parece salutar esse sistema. Agora, qual é por exemplo, nesse caso, claro que é o contexto, né, que estamos, o próprio judiciário já entra num poder que detém o poder de determinar se eu, enquanto cidadão, posso, de livre alvitre, desfrutar da minha própria capacidade de decisão. Porque, caso ele decida que sim, eu tenho esse direito, eu tenho essa e não apenas isso, né? Caso ele decida que ele decida sim sobre aquele caso em particular, sim. Caso não, o caso não seja objeto de demanda outro direito que não aquele específico, eu já não tenho. Eu fico submetido às leis vigentes no país. Então eu entendo que e é isso que eu entro, que é o segundo tópico. Eu entendo, volto à minha defesa, que é, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem direito a decidir se eu tenho direito ao uso da maconha ou não? Não, na minha teoria. Teoricamente, veja bem, com, to com todos esses, essa argumentação anterior, o Supremo Tribunal Federal, repito, o Supremo Tribunal Federal teria direito ou poder de decidir sobre eu? Não. Por quê? Se o cidadão usa maconha e é um problema apenas dele, até mesmo as consequências, por exemplo, mas isso é outro, não quero que já está longo esse vídeo. Não. O poder legislativo teria o direito, no meu sistema político, de decidir se a pessoa tem direito a usar a maconha, a beber ou a fumar cigarro? Não. Quem tem esse direito? Eu. Quem tem esse direito? Cada cidadão. Cada cidadão. Agora, pode ser que esse cidadão queira, como é o sistema político hoje, o sistema representativo, ele queira delegar esse direito. O problema é dele. Eu não quero, é eu que decido. Eu quero delegar, eu delego. Então, agora, daí eu me pergunto, hoje, se fizesse uma espécie de equação, por exemplo, são 11 ministros, ali todos têm bom, não entraria nesse mérito. Eu entraria no mérito de dizer que hoje, se eu fosse dar fé, eu daria muita fé maior, embora todos os ministros estejam ali por meio do sistema político, a partir do momento que você é empossado como ministro do tribunal, você obtém as garantias. E o cidadão político não, né? O cidadão político, às vezes, ele não está preocupado com a verossimilhança, eu diria. Ele está preocupado com aquilo que vai o eleger no próximo ano. É um critério. É um critério. É o critério supra-sumo? Não. Eu diria sumário. Então, um critério de rito sumário particular, subjetivo, meu, próprio. Mas é um critério. E assim você vai construindo um edifício. Então, hoje, eu ia entrar nisso, né? Que hoje, se eu fosse ter uma pendência de fé, de desferir, de dispor da minha fé, eu automaticamente seria muito mais, minha predisposição seria muito mais por exemplo, ao poder judiciário hoje, né, nesse coisa, do que ao sistema político, porque o sistema político me garante, e eu não estou excluindo, né, e o sistema político não me garante que o meu direito vai ser, ele garante que o direito da maioria, e a maioria é a maioria absoluta. Então, por exemplo, se é eleito, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, é aquele sistema que seria implantado. Se é eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é esse sistema. E se eu tenho no Poder Judiciário o direito de ingressar com uma ação, e minha ação pode ser decidida até mesmo partindo, se
eu ia falar fendindo, né? Não existe, né? Fendindo essa palavra, defendo, né? Causando um como se a palavra aí, que é uma ruptura ao sistema, mas não pouco me importa. Pouco me importa. Se existe essa possibilidade. E, não, bom, eu ia entrar aqui na questão das pessoas criticarem, né? Eu penso o seguinte, é quase um ato de loucura, né? Se eu tenho a possibilidade de ingressar com uma ação que vai me garantir o meu, como é que é? A minha agulha no palheiro, ou meu grão de areia no deserto, é quase um objeto de loucura, né? A pessoa negar esse meio de sistema, essa sistemática. E, então era isso, né? Em suma, ou em síntese seria isso, né? Ah, teria o poder e é até uma questão de economicidade, como diz a economia no seu artigo 37, se eu não me engano. Um dos critérios da administração pública, a economicidade, eficiência e economicidade, é até um desperdício esse julgamento do STF, né? Em teoria. Por quê? Porque eles estão decidindo o que eu mesmo poderia decidir, né? Ou que qualquer cidadão poderia decidir por si. Então tem todo esse aparato para tomar uma decisão que eu mesmo poderia decidir. E nesse caso eu poderia até adentrar, e não é uma crítica ao Supremo Tribunal, por exemplo, ao Poder Judiciário, né, que eles falam que existem milhões de processos, mas, por exemplo, milhões de processos, e dentro desses milhões de processos estão esses, né, processos, por exemplo, que são exemplificando, né, exemplificando. Por exemplo, imagine processos que se eu sou obrigado a votar ou não. Entra no mesmo conjunto de elementos, né, que não dizem respeito aos outros, apenas a mim, né? E assim vai.